Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, por nos trazer mais uma vez a este lugar de adoração. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu estou feliz com Jesus, porque mais um dia Ele me deu fôlego de vida. Glória seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, a lição de número 8, lição de número 8, 19 de fevereiro, que tem por título Mestre por excelência que se fez servo. Texto áureo. Chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me, vós todos, e compreendei. A igreja, verdade aplicada. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão, de nos trazer mais uma vez a este lugar. Ensina-nos, ó Espírito Santo, que o nosso coração seja cheio, meu Pai, da tua palavra, e que esta palavra fique guardada no nosso coração. Dê-nos sabedoria para aprendermos com a tua sabedoria, através dos ensinamentos da tua palavra, Senhor. Instrui, ó Espírito Santo, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, irmãos? As classes estão liberadas. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nossa lição de hoje tem 3 objetivos, né? O primeiro objetivo é mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos. O segundo objetivo é ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus. E terceiro, destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos no seu ensinamento. O primeiro ponto da nossa lição, irmão, vai falar sobre a esperança que Jesus trouxe através dos seus ensinamentos. Então, 1.1 diz assim: o servo oferece um novo esperança. 1.2, o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. E 1.3, o servo veio trazer esperança aos nossos corações. Então, Jesus, através dos seus ensinamentos, Ele trouxe esperança para nós. Amém? Então, quero resumir esses 3 pontos, refletindo com os irmãos acerca de uma coisa: levar-nos a imaginar o cenário que Jesus encontrou quando Ele começou a ensinar, quando Ele começou a pregar o Evangelho.
quando o evangelho começou a ser anunciado através dos ensinamentos de Jesus, qual foi o cenário que Jesus encontrou? Qual foi a situação que Jesus encontrou? Qual era o estado das pessoas no momento em que Jesus começou a ensinar a palavra de Deus? O cenário que Jesus encontrou, o estado em que as pessoas se encontravam quando Jesus começou a ensinar a palavra de Deus, era uma situação de desesperança. Jesus encontrou grupos de pessoas desesperançadas, grupos de pessoas sobrecarregadas, cansadas, oprimidas. E Jesus, através dos seus ensinamentos, ele trouxe alívio, esperança para essas pessoas. O cenário que Jesus encontra é esse. Por que que essas pessoas estavam sobrecarregadas, sem esperança e oprimidas? Exatamente pelo contrário do ensinamento dos líderes religiosos da época, que transformaram a lei de Moisés em uma interpretação de 613 preceitos, dividida em duas partes, entre mandamento e proibição, entre leves e pesados. Então, as pessoas não davam conta de cumprir todos esses preceitos sem quebrar nenhum. E quebrando alguns preceitos, as pessoas se sentiam sobrecarregadas, sem esperança, porque não via como encontrar salvação, tendo que cumprir tantos preceitos daquela época, pregado, ensinado pelos líderes religiosos. Só para os irmãos terem uma ideia, havia 240 mandamentos só sobre o sábado. Só proibição sobre o sábado tinha 240 mandamentos. Então o ensinamento dos líderes religiosos se resumia entre faça e não faça. O evangelho que eles pregavam se resumia exatamente isso, entre faça e não faça. E as pessoas não davam conta de cumprir com essa interpretação ou essa lei oral inventada pelos líderes religiosos. Aí Jesus surge, é nesse tempo aqui que Jesus surge, onde o povo não dava conta de cumprir todos esses preceitos, onde as pessoas não tinham esperança de salvação, porque não dava conta de cumprir esses preceitos. As pessoas estavam sobrecarregadas, oprimidas, cansadas. Aí Jesus surge nesse cenário de pessoas excluídas, e Jesus começa a ensinar, e os ensinamentos de Jesus vai trazer esperança, vai renascer uma esperança no coração desse povo cansado, sobrecarregado e oprimidos. Capítulo 12 de Mateus ilustra muito bem este cenário. Capítulo 12 de Mateus, versículo 20, um versículo muito importante. Diz assim, Jesus ensinando: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então esses ensinamentos de Jesus aqui, olha como as pessoas se encontravam no momento.
As pessoas se encontravam como uma cana quebrada. Essa cana quebrada aqui era um pedaço de bambu que era confeccionado uma flauta, e essa flauta ela era um instrumento de um pastor. Essa flauta ela era um instrumento que se usava nos dias alegres para se cantar. Mas esse pedaço de bambu, essa cana, ela era muito frágil, ela se quebrava com muita facilidade. E quando essa cana se quebrava, ela era jogada fora porque ela perdia a sua utilidade. Então o cenário que Jesus encontra é esse aqui, é de pessoas frágeis que estavam quebradas e que estavam sendo excluídas porque não dava conta de cumprir os preceitos dos homens. Cana quebrada. Então, quando essa cana se quebrava, as pessoas jogavam essa cana fora. Por quê? Porque ela perdia a utilidade. Quando as pessoas tropeçavam em um mandamento, essa pessoa não servia mais. Então ela era excluída. Aí Jesus vem dizendo assim: eu não vou esmagar ou terminar de quebrar a cana quebrada. Pelo contrário, Jesus ele conserta aquilo que se quebrou. Porque valor para Jesus está além da utilidade. Às vezes valor para nós se resume em utilidade. Para Jesus vai muito além da utilidade. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Jesus, através dos seus ensinamentos, ele trazia esperança a um povo quebrado, oprimido e cansado. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então, o primeiro tópico da nossa lição se resume exatamente nisso aí. Os ensinamentos de Jesus que trazia esperança aos corações das pessoas. Ponto 2. O servo que oferecia instrução. O servo possuía uma sabedoria que veio do alto. Então, no ponto 2, nós vamos aprender a ressaltar a grandeza, dos ensinamentos de Jesus. Por que os ensinamentos de Jesus tinham uma grande grandeza? Porque Jesus, ele tinha e era a sabedoria, tinha sabedoria e era a própria sabedoria. Aprendemos com a sabedoria de Jesus a ensinar a sua palavra. Ele possuía uma sabedoria que vinha do alto, uma sabedoria que vinha do céu. Coloco para nós aí Tiago capítulo 3, versículo 17. Tiago 3, a partir do versículo de número 13. Tiago vai mostrar aqui uma antítese, um contraste de duas sabedorias, uma sabedoria terrena e uma sabedoria que vem do alto. Tiago começa dizendo assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mestre pelo seu bom trato e pelas suas obras, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que é do alto, ela é primeira pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, qual era a sabedoria de Jesus? Era a sabedoria que vinha do alto. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é saber fazer, saber o que fazer com aquilo que se conhece. Sabedoria está mais relacionada à prática, como se viver, do que teorias na cabeça. Sabedoria ela é vista como a pessoa se conduz, através da conduta da pessoa. Sabedoria é mais do que transmitir conhecimento. Então Jesus tinha essa sabedoria que vem do alto, que vem dos céus. Não era apenas algo do intelecto, porque se o homem terreno adquire uma certa sabedoria, que é uma falsa sabedoria através do intelecto, a verdadeira sabedoria, ela é dom de Deus. Sabedoria espiritual, ela é dom de Deus. Isso está em Provérbios capítulo 2, versículo de número 6. É Deus que dá sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual, ela vem através da revelação de Deus, da sua palavra. Sabedoria terrena, ela é amarga e invejosa. Essa é terrena, animal e diabólica. Sabedoria terrena, ela tem uma raiz de amargura, de inveja no coração das pessoas. A sabedoria terrena, ela almeja, ela deseja status. É por isso que o contexto desse texto, não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O grupo de pessoas a quem Tiago está escrevendo, havia as pessoas que desejavam, que almejavam esse status de liderança na igreja, ou eclesiástico na igreja, de mestre. Essa sabedoria, ela traz uma inveja. A sabedoria diabólica, ela diz assim: você é melhor do que o outro, você conhece mais do que o outro, você é mais sábio do que o outro. Ela é cheia de contenda, facção, ela é animal, ela é diabólica. Que a serpente, ela era a mais astuta de todos os animais. E ela usou essa astúcia para enganar Eva, para descrer em Deus e crer nas suas mentiras. Então a serpente tinha sabedoria, mas era uma sabedoria diabólica e terrena. E até hoje o diabo tem os seus instrumentos com essa falsa sabedoria para enganar as pessoas.
diabo tem os seus ministros, disfarçados de obreiros, disfarçados de líderes espirituais para enganar o povo. Porque a Bíblia diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Como é que o diabo se transfigura em anjo de luz? Através dos seus ministros. Se você ler esse texto lá, está falando exatamente de falsos dores, a quem o diabo se transfigura nessas pessoas para enganar o povo. Uns dias atrás eu vi um pastor conhecido no Brasil ensinando a sua igreja e dizendo acerca daquele texto de Jesus e a mulher samaritana, que Jesus não ofereceu água viva para a mulher. O que Jesus ofereceu ali, água viva ali, é sêmen. Jesus ofereceu o seu sêmen para a mulher. Jesus estava dizendo: eu tenho um esguincho de sêmen para te dar. Dá para se escandalizar, não dá, irmão? Estou conhecido e a igreja dele é cheia de gente, de falsos ouvintes, porque só tem o falso ensinador, porque tem o falso ouvinte. Então o diabo ele se transfigura em anjo de luz através dos seus ministros, com uma falsa sabedoria. Está fazendo bem ou mal? Através da revelação. No meio da população. Através exatamente da revelação. Se esses ensinamentos, se esse comportamento, se está contrariando a revelação de Deus, que é a palavra do Senhor. Exatamente, aí a Bíblia está acima do meu pensamento e do meu achismo. Se contraria a palavra de Deus, não é de Deus. Como é que é? Repete para mim. Correto. Independentemente das consequências, você está seguindo a palavra de Deus, você vai ser rejeitado, você vai ser odiado. Não é isso que Jesus ensinou? Que nós seríamos rejeitados, odiados pelo mundo. Exatamente. Amém? Mais alguém, alguma coisa a falar, irmãos? É a síndrome de um Deus idealizado que as pessoas criaram na mente, né? As pessoas preferem idealizar um Deus e crer nesse Deus, mesmo que esse Deus idealizado que as pessoas criaram na sua mente para obedecer, contraria a palavra do Senhor.
2.2, o servo possuía uma sabedoria jamais vista. O servo possuía uma sabedoria jamais vista. Isso é tremendo, né, irmãos? Vamos ler um texto aqui, João capítulo 7. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 14 diz assim, mas no meio, versículo 15, e os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe essas letras, não as tendo aprendido? Ou ficava maravilhado com os ensinamentos de Jesus. E eles tentavam entender como é que é de Jesus. Há uma escola de Hilel, de um mestre chamado Hilel e outro Shammai, né? Um ortodoxo, outro mais liberal. Mas a maioria das pessoas queria estudar em uma das duas escolas daquela época, né? E era visto como uma fonte de sabedoria. Aí Jesus chega ensinando o evangelho, ensinando a palavra, sem nunca ter estudado, com uma sabedoria jamais vista. E as pessoas ficavam maravilhadas, dizendo, como é que pode? Ele não estudou nem na escola de Hilel e nem de Shammai, e ele tem toda essa sabedoria. Capítulo 8 de Provérbios diz que Jesus, ele é, né, a sabedoria personificada. Ele é a própria sabedoria, a própria fonte de sabedoria. Aí mandaram prender Jesus, irmão. Esse mesmo relato bíblico aqui, mandaram os soldados prender Jesus. Os líderes religiosos mandaram prender Jesus. Aí, quando eles chegaram, Jesus estava ensinando, né? Pregando. Aí, quando os soldados que foram prender Jesus, eles foram tão impactados com a mensagem de Cristo, que eles chegaram a afirmar uma coisa que eu acho maravilhosa. Diz assim, versículo 46: e responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Já havia passado muitos pregadores bons, viu? Muitos ensinadores bons. Mas a conclusão daqueles servidores, daqueles soldados que foram prender Jesus, com o ensinamento dele, com a sua autoridade, foi dizer assim, nunca homem algum falou assim como este homem. Os seus ensinamentos vêm do alto, vêm do céu. Glória a Deus. Os seus ensinamentos é diferente. Aleluia. Precisamos dessa sabedoria que vem do céu. Glória a Deus. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. A sabedoria de Jesus que veio do céu. Versículo 2 diz assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Escandalizavam-se nele. Jesus, ora você imagina a cena, irmão. Um nazareno ensinando em Nazaré. Menino que as pessoas viram crescer, viram trabalhar com seu pai José na carpintaria. Um menino que as pessoas viram correr nas ruas de Nazaré, hein? Agora esse nazareno cresce e ele começa a ensinar a
a palavra do Senhor. Aí despertou uma curiosidade no coração das pessoas, uma implicação no coração das pessoas. E as pessoas diziam: mas não é este aqui, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas se escandalizavam com o ensinamento de Jesus, porque era uma sabedoria inexplicável. O escândalo de Nazaré é não ter uma explicação para uma nova personalidade de um velho conhecido. Isso aí eu conheço. Que nova personalidade é essa que está nessa pessoa que eu vi crescer, que eu sou familiar, que eu conheço há tanto tempo? As pessoas não tinham nenhuma expectativa na pessoa de Jesus. Nunca esperávamos que ele poderia chegar aonde ele chegou. Amém. E o texto diz assim: não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Existe uma face da familiaridade que ela é um risco para a nossa fé. Por que eles não trouxeram muitos enfermos para Jesus curar? Exatamente por Jesus ser uma pessoa de Nazaré. Era um homem conhecido. Exatamente isso. É isso mesmo, a aplicação é essa mesmo. É alguém da igreja, a gente já conhece. Então assim, a gente viu, a gente sabe dessa pessoa. Então existe uma fase da familiaridade que ela é um perigo para a fé. É quando tudo que acontece não pode sair fora do meu controle. Então, os nazarenos, irmão, era mais fácil buscar uma explicação do que uma aceitação da sabedoria de Cristo. E quando eles não aceitaram essa sabedoria, esse poder que estava sobre Cristo, refletiu na sua incredulidade em não trazer pessoas enfermas para Jesus curar. Então a forma que eu escolho ouvir Cristo diz muito como esse ensinamento influencia a minha vida. Os ensinamentos de Cristo não teve nenhuma ou quase nenhuma influência na vida dos nazarenos, porque eles não quiseram aceitar a sabedoria do alto que estava sobre a vida dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vixe, vamos correr que nós já estamos. Sabedoria do servo prevalece sobre a sabedoria dos sábios judeus. É o que nós lemos em João capítulo 7. Ponto 3. Sabedoria inquestionável do servo. O servo ensinou como receber o reino de Deus. Como receber o reino de Deus? Ele usa um exemplo de uma criança como modelo de submissão. Por uma criança ser graciosa e dependente do seu pai. Então os ensinamentos de Jesus, irmão, é pedagógico, né? Interessante isso.
Jesus usava os exemplos simples da convivência das pessoas. As parábolas de Jesus, elas estão recheadas disso. Não era nada assim tão novo que as pessoas não pudessem entender os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinava acerca da semeadura, né? O exemplo de uma criança, acerca de um homem que põe a mão no arado. Então era muito pedagógico, era muito familiar essa linguagem de Jesus, para que as pessoas pudessem alcançar a essência do seu ensinamento. Amém? Às vezes nós queremos inventar, né? A gente, eu me incluo, a gente que ensina, que emprega, a gente quer inventar, né, coisas novas, às vezes para encantar as pessoas, né? Jesus veio com uma linguagem simples, ensinando as pessoas, e muitas pessoas eram impactadas com seus ensinamentos simples. Amém, irmãos? 3.2. O servo ensinou como servir. Aqui tem aquele texto de João capítulo 13. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, um texto que está em Filipenses capítulo 2. Esse texto, irmão, para mim ele é muito impactante. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 13 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, e de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que mostra como Jesus ele se fez servo, né? Qual que era o sentimento de Jesus em se fazer servo? O sentimento que Paulo fala aqui, que haja em vós o mesmo sentimento, esse sentimento aqui no grego traz a ideia de consciência acompanhado de vontade e desejo. Ou seja, é uma pessoa que tem consciência do que é, do que vai ser, e que essa pessoa não tem só consciência, essa pessoa tem um desejo de ser, um desejo de fazer. Porque, por um lado, tem essa pessoa que tem consciência do que é, tem consciência do que faz e tem o desejo de fazer. Por outro lado, também tem pessoas que faz, mas não por desejo, mas não por vontade, faz por fazer, faz por contenda. É isso, exatamente isso que Paulo está corrigindo nessa igreja. Então Paulo está dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? É a consciência de ser servo, e não só de ser servo, mas desejar e ter vontade de ser servo. É esse sentimento que estava em Jesus. Aí ele fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que teve forma de homem, que teve forma de servo. Então a forma aí repete 3 vezes: forma de Deus, forma de homem, forma de servo. Existia um requisito para Jesus ter a forma de servo, que é ter a forma primeiramente de homem, né? Para Jesus ter a forma de servo, primeiramente ele precisava ter a forma de
homem. Mas isso não diz que necessariamente que todo homem que já tem a forma de homem tem a forma de servo. Todos nós, por natureza, tem uma forma de homem, mas nem todo homem tem a forma de servo, porque a forma de servo tem que haver esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, não existe um exemplo maior de pessoas que serviu com o sentimento certo do que a pessoa de Jesus Cristo, né? Não só o sentimento de fazer, mas o desejo de fazer. A pior coisa é você fazer coisas obrigadas, por obrigação. E Jesus ensinou também como servir com as nossas ofertas. Como nos mostra o texto, o servo, como um bom observador, nota o ato de uma pobre viúva ter ofertado o que tinha. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. Como de costume, o servo aproveita esta ação da viúva pobre para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Ele nos ensina a nos sermos seduzidos, ele nos ensina a não sermos seduzidos pelos bens materiais. Podemos reparar que aquela pobre viúva ofertou tudo o que ela tinha, 2 pequenas moedas, ao passo que os outros doaram o que lhes sobejava. Jesus viesse hoje, nós escandalizava com ele, viu, irmão? Nós chamava ele de charlatão, materialista, porque quando a viúva foi ofertar, Jesus foi lá para a beira do gasofilaze e ficou olhando assim, para ver o que estava caindo lá dentro, né? Para o espírito materialista, para o espírito que ama o dinheiro, ia se escandalizar com a atitude de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.